Shalom, shalom, Eretov, mais uma vez, ok, estamos aqui, então, pondo mais uma parte do conteúdo em relação àquilo que eu já postei na minha página do Facebook, sobre a criação do homem, ok, e agora vamos nos debruçar um pouquinho mais sobre a própria palavra em si e algumas das provas, ou até mesmo passagens bíblicas e provas que eu tenho como provar que na realidade, isto é só um pouco, porque ainda há muito mais, eu vou passando aos poucos cada uma das provas. E a primeira que nós podemos ver está na nossa Torá, ok, em Bereshit, no capítulo 1, Bereshit, no capítulo 1, e no versículo 26, ok, em que diz o seguinte, 26, diz o seguinte, ora, 26, diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que o homem domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o quadrúpede em toda a terra, e em todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Bem, nós vemos aqui então, na realidade, a primeira intenção, realmente o primeiro pensamento que Deus manifesta em relação à criação do homem. Ok? Porquê é que sabemos que é o primeiro pensamento? Porque quando Deus diz façamos o homem, e aqui já está a dizer que o homem domina sobre os peixes, os mares, sobre isso tudo, ainda nada disso havia sido criado. Ok? Sabemos que ainda nada disso havia sido criado. E a prova disso é que vamos ver, ok, mais à frente, realmente, a criação dos animais. Ok? Mas também quero dizer outra coisa muito interessante, que é o seguinte, é assim. Por acaso o judaísmo ensina, inclusive até mesmo a parte cabalística do judaísmo nos ensina em relação aos 4 mundos. Ok? Nesses 4 mundos nós podemos ver que na realidade existe o mundo da emanação, ok? A qual eu vou aproveitar para dizer até mesmo em hebraico o nome deles. O primeiro mundo é o mundo da Atzilut, ou seja, o mundo da emanação, onde na verdade o próprio grande sábio Salomão, o rei Salomão, ele frisa que é onde está o eterno Deus, ok? E nós vamos conseguir entender que no versículo 26 e 27, estes pensamentos eles existem nesse mesmo mundo, no mundo da emanação. Porque no mundo da emanação é no mundo onde as coisas ganham a sua origem, onde é como se dissesse, como se fosse a primeira chama, a primeira luz, né? Onde há o primeiro pensamento, a primeira check, aí ela acontece nesse mesmo mundo, que é chamado o mundo da Atzilut, ok? Então nós podemos entender que quando Deus diz aqui façamos o homem, Deus está a dizer façamos, falando para alguém. Quem é este alguém? Claro, os anjos que iam participar na criação do homem, como também na participação de tudo quanto Deus queria criar, ok? Então por isso Deus diz aos anjos, vamos fazer, eu tenho uma intenção, então vamos fazer o homem. Esta é, na verdade, o que realmente aqui este versículo nos está tentando transmitir. E depois vemos também aqui no versículo 27, okay, que diz assim, e criou Deus o homem. Okay? Então vemos que na realidade, quando vemos aqui Deus a dizer assim, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, diz que o homem domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o quadrúpede que se arrasta em toda a terra. Ok? E depois vemos também aqui no 27, e criou Deus o homem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E depois o mais engraçado, para concluir aquilo que realmente nasce no mundo da emanação, no mundo da Atzilut, ok? Diz assim, e abençoou Deus e disse-lhes, fortificai, multiplicai, enchei a terra, subjugai e dominai sobre ela, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se arrasta sobre a terra. Mas o mais engraçado que nós encontramos aqui, ok? O que nós encontramos aqui é que na realidade os animais ainda não haviam sido
formados. Ok? Mas havia, na realidade, o quê? Uma intenção, ok? Do Eterno fazer realmente esses mesmos animais. E então onde é que nós vamos ver na realidade que os animais são realmente, passam a ser materializados? Ok? Materializados, se nós olharmos em relação à Torá, ok? Seria no mundo de Asiá, o mundo da ação, o mundo em que as coisas se tornam físicas, onde as coisas ganham a sua forma. E nós vemos então até mesmo, ok? No versículo de Gênesis 2, ok? Gênesis 2, somente. Gênesis 2:7. Vamos cá ver então o que é que diz aqui Gênesis 2:7. Não é Gênesis 2:7, não senhora. É, somente. Gênesis 2:19. Ok? Gênesis 2:19, assim é que é. Vemos então aqui no Gênesis 2:19, ok? Uma passagem bastante interessante, diz assim: e formou o eterno Deus da terra todo o animal do campo e toda a ave do céu, e trouxe ao homem para ver como o chamaria. É preciso entender que, na realidade, o que Deus está falando aqui, no capítulo 2, do versículo, já me perdi, 19, ok? Está a dizer que Deus formou o quê? Formou o eterno Deus do pó da terra, todo o animal do campo e toda a ave dos céus, e trouxe ao homem para ver como se chamaria. Se nós analisarmos, aqui está claramente a palavra formou para um certo tipo de animal. E vemos que aqui o Eterno usou a palavra formou a todo o animal do campo e a toda a ave dos céus. Vamos ver aqui em Gênesis, já agora, então no capítulo 1, vamos ver aqui uma coisa bastante interessante. Diz assim: e produz à terra alma viva, segundo a sua espécie, quadrúpede, réptil, animal da terra, segundo a sua espécie. E foi assim. E Deus fez o animal da terra, segundo a sua espécie, quadrúpede, segundo a sua espécie, todo o réptil da terra, segundo a sua espécie, e viu Deus que era bom. Aqui nós vemos que na realidade, ok? Vemos que existe uma generalidade em relação aos animais, ok? Mas não há um pormenor concreto em relação àquilo que Hashem fala ali através do capítulo 2. Ok? Vamos novamente entender. Diz assim, e produz à terra alma viva. Vejam bem, alma viva, segundo a sua espécie, quadrúpede, réptil e animal da terra, segundo a sua espécie. E foi assim, e fez Deus o animal da terra segundo a sua espécie, o quadrúpede segundo a sua espécie, todo o réptil da terra segundo a sua espécie. Viu Deus que era bom. Agora, será que na realidade isto que aqui está dizendo realmente é algo que já está no mundo, ok? No mundo da Asiá, no mundo da ação, no mundo da confirmação, da materialização em si? Vamos entender uma coisa bem clara. Quando nós chegamos aqui ao capítulo 2, no versículo 19, nós vamos ver bem claro, e formou o eterno Deus da terra todo o animal do campo, toda a ave dos céus, e trouxe ao homem para ver como chamaria. E tudo quanto chamaria o homem, alma viva, e seria o seu nome. Então aqui Deus, quando está a dizer, e formou Deus o animal da terra, fala que tipo de animal é. Então quer dizer que há uma diferença, é Deus dizer, e a terra produza. Outra coisa é Deus dizer que Deus formou. O que a terra produziu? Vamos ver o que a terra produziu? Répteis. Vamos ver o que a terra produziu mais?
Diz aqui, e produz a terra alma viva, segundo a sua espécie, quadrúpede, réptil, animal da terra, segundo a sua espécie. Vemos que aqui, na realidade, o Eterno não menciona com mais clareza que tipo de animal é. Diz que só segundo a sua espécie. A terra, ok, teve que brotar a alma viva segundo a sua espécie. Mas, quando vamos na realidade entender, quando vamos entender realmente a ação de Hashem no mundo da Asiá, que é aqui embaixo, ok, já não está que a terra produz a alma viva. Está que na realidade Deus, diz aqui no 19, novamente, e formou Deus da terra todo o animal do campo, todas as aves dos céus. Então quer dizer que as aves dos céus e o animal do campo não foram, não aparece ali em cima. Por que não aparece ali em cima? Porque ali em cima Deus diz que a terra vai brotar alma viva. E aqui embaixo nós estamos a ver que Deus está a dizer que vai formar animal do campo e ave dos céus. Ok? Então dá para entender que mais uma vez aqui vemos a palavra formou como sendo algo concreto, como sendo algo realmente efetuado, algo realmente realizado, concretizado. E esse algo acontece exclusivamente aonde? No mundo da Asiá ou no mundo da ação. Ok? Nós podemos ver que é a mesma palavra usada em relação ao homem. Vejamos aqui em relação ao homem, Deus diz aqui, no 1, no 26 e no 27, diz assim: façamos o homem à nossa imagem como a nossa semelhança, e domine sobre o peixe do mar, sobre as aves dos céus. Como é que o homem vai dominar sobre os peixes do mar e as aves dos céus, se ainda não existem? Ainda não existem. A Torá aqui está clara que ainda não existem. Porquê? Elas vão existir sim. Posterior, no versículo 2, 19. Então, continuando novamente, olhem bem, o que a Torá está aqui dizendo, e o homem reine sobre, está a ver? Diz aqui, e façamos o homem, como diz, e façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e domine o homem sobre o peixe do mar, sobre as aves dos céus, sobre o quadrúpede em toda a terra, e em todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Então vemos que é uma intenção de Deus, que é como dizer assim, eu vou criar o homem, e o homem já vai ser criado com estas bênçãos. É como Deus está dizendo aqui, Deus está procedendo a bênção. Como a gente sabe que na realidade Hashem age assim, ele fala as coisas que não são, como vão ser. Ele diz aquilo que não é, como se já fosse. Não é? Assim aprendemos, a Torá nos ensina isso. Okay? Então vemos que na realidade Deus está a dizer que o homem vai dominar sobre os animais, sobre as aves, ok? E no entanto nada disso ainda havia sido criado. Nada disso ainda havia sido formado por Deus. E aqui quando também vemos a questão em relação ao versículo 27, diz assim, e criou Deus o homem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, ok? E abençoou-os e disse Deus, fortificai e multiplicai, enchei a terra, subjugai e dominai sobre o peixe do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se arrasta sobre a terra. E disse Deus, acho que vos tenho dado a erva. E se nós vamos ver aí tudo no capítulo 2, nada disto realmente acontece. Vemos que na realidade ainda não há terra, não há erva, porque não havia feito chover o Eterno. Então também não poderia ter havido ainda que animais. Como eles viveriam? Como eles se alimentariam? Se a Torá é clara dizendo que não existe. Ok? Então fica mais este bocadinho de raciocínio para que vocês possais tentar compreender um pouquinho mais, ok? Porque ainda há muito mais para além disto. Ok? Obrigado a todos. Shalom, shalom.